Eu não vejo a hora de te encontrar. Eu queria orar com você, eu queria que você orasse comigo e a gente vai tirar um tempo aqui de adoração com música. A gente queria que você adorasse aí também em casa, não fosse um espectador, né? Na volta de Jesus, os espectadores, aqueles que estão só observando, eles vão ficar observando Jesus voltar. Então, participa desse tempo com a gente aí, tá ok? Queria orar com você, queria que você juntasse aí com a sua família, com a sua casa, já deixasse a tua mesa aí pronta, preparada. Pai, nós bendizemos o teu nome, nós te agradecemos, nós glorificamos e te exaltamos, Senhor, pela oportunidade que tu nos dá nesse tempo, um tempo onde estamos reclusos, todos em casa, cumprindo ordens, Deus, sendo obedientes, distante para evitar contaminações, mais um tempo em que tu reservou para que te buscássemos, que como discípulos, como servos teus, nós tivéssemos tempo de busca contigo. E a gente está aproveitando esse dia aqui hoje para, mesmo à distância, estarmos juntos, ligados com o mesmo propósito, com o mesmo desejo, com a mesma expectativa. Obrigado por esse tempo, por poder fazer essa live, alcançar os irmãos que fisicamente congregamos juntos, mas também aqueles que estão distantes, que estão entrando aí numa rede social agora e se depara com essa ministração, que ele possa ser lá alcançado, Senhor, que ele possa ser atingido pela tua graça, pelo teu Espírito Santo. Sabemos que ele não se faz presente apenas aqui, mas ele visita aquele que te busca, aquele que te clama. Tu és onipresente. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Faz desse tempo um tempo de engrandecimento do teu nome, que tu seja adorado, que tu seja reconhecido, mas também que seja um tempo de edificação para a tua igreja, de renovo para aqueles que talvez com o passar dos tempos, dos dias em casa, sem estar junto com alguns irmãos, mesmo lendo, mesmo orando, mas se sentem distantes, isolados, que eles possam sentir agora, Senhor, acolhidos por ti, Deus. Visita cada casa, aqueles que têm caminhado distante de ti, Senhor, que eles possam se reconciliar, que esse tempo seja um tempo de reconciliação. Aqueles que apenas ouvem falar de ti, mas nunca tiveram a coragem de tomar uma decisão contigo, Senhor, que seja esse o dia. Hoje é o dia aceitável do Senhor. Que o teu Espírito Santo possa fazer essa obra. Nós não estamos aqui apenas para fazer um tempo onde vamos nos colocar à disposição de uma rede social, apenas vamos aparecer a nossa figura, mas nós estamos aqui para proclamar o teu reino, para falar que tu és um Deus que nos redimiu, que nos lavou, nos limpou. A tua morte, a morte do teu filho na cruz, nos deu vida e vida com abundância. E quando reconhecemos que somos pecadores, quando reconhecemos a tua morte na cruz, nós então declaramos com a nossa boca, cremos no nosso coração, a tua palavra nos garante que fazemos parte de uma eternidade agora. Nós não somos mais apenas criaturas, nos tornamos filhos, porque a tua palavra diz que tu veio para os seus, mas os seus não os receberam, mas todos quanto o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Que aqueles que estão distantes se sentem apenas uma criatura, que se tornem filhos nessa manhã. Receba glória, receba louvor, receba a nossa adoração, em nome de Jesus. Pais amados, sejam bem-vindos, assim como o João orou, que você esteja com o coração agora no centro da vontade de Deus. Deus possa estar ministrando a tua vida agora. A gente vai ministrar uma canção aqui, que você esteja com o teu coração voltado para o Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Amém?
plantado aqui em nosso coração, toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Jesus. Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Que se abra o céu, o teu reino vem, nossa fé está em nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus fechados, se abra, o teu reino venha mover, nossa fé está, nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Nossa fé e esperança está somente em ti, Senhor. Não há outra em que possamos confiar, Senhor. Nossa fé e esperança estão no Senhor. Não está no governo, não está no prefeito, não está no homem, mas está em ti, Senhor. Não esperamos, não confiamos apenas na ciência, Senhor, para vir a cura do Covid. Nós não cremos somente a Deus naquilo que a gente ouve, a Deus, mas a gente crê num Deus vivo, poderoso, fiel, que nos separou para esse tempo, e que a nossa confiança esteja somente em ti, Senhor. Não somente da boca para fora, mas de verdade, Senhor, de vida, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus.
dos céus, o teu reino vem, nossa fé está em nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Sim, Jesus. Vamos continuar declarando que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, portanto não temeremos. Deus é o meu refúgio, socorro e fortaleza em toda angústia, em toda tribulação. Portanto, não temerei, ainda que os montes se abalem, Ele é a minha rocha, minha cidadela. Se eu andar pelo vale da sombra e da morte, estiver no deserto com sede e fome, se as densas trevas vêm me cercar, não temerei. Em Deus confiarei. Eu vejo as tuas obras, seus feitos poderosos, que cessam as guerras em toda a terra. Tu serás para sempre exaltado e pelas nações proclamado, Senhor dos exércitos, Deus conosco. Se eu andar pelo vale da sombra e da morte, se estiver no deserto com sede e fome, se as densas trevas vêm me cercar, não temerei. Em Deus confiarei. Você pode declarar isso? Se eu andar pelo vale da sombra e da morte, se estiver no deserto com sede e fome, se as densas trevas vêm me cercar, não temerei. Em Deus confiarei.
Glória a Deus. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente. Amém. Bom, como essa é a nossa primeira live, a gente assim não pretende estender muito, até porque hoje a gente vai participar da ceia, a gente vai celebrar a ceia. Então, eu quero ser assim objetivo, mas eu queria fazer apenas uma introdução, tá, de uma palavra que a gente quer ministrar, continuar ministrando na próxima semana. Então, hoje eu quero apenas fazer uma introdução para que você tenha assim, uma base, tenha um entendimento daquilo que Deus quer ministrar no nosso coração. Então, já vai adiantando aí a sua mesa, né, se preparando para a foto, ainda dá tempo de passar o link para alguém e ficar com a sua Bíblia aí na mão, que a gente vai trabalhar um tema, a questão da volta de Jesus. Quando será? A volta de Jesus. Quando será? E eu queria mais uma vez orar em cima dessa palavra, para que o Espírito Santo ele abra nosso entendimento, que eu quero ser canal dele, eu não quero apenas replicar algo escrito, mas eu quero que o Espírito Santo ele possa trazer luz a essas verdades, porque só o Espírito convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Só o Espírito ele traz luz à sua própria palavra. A palavra dele lida por ler sem o Espírito, ela é apenas letra. Né? E Paulo diz que a letra mata. Mas a palavra, quando ela é lida pelo Espírito, o Espírito dá vida. E quando lemos a palavra, né, comemos de Jesus. Jesus é a palavra. Então a gente quer orar em cima desse tema aqui, em cima dessa palavra, para que você possa estar recebendo, que o Espírito Santo possa estar te conduzindo e abrindo o teu entendimento. Pai, mais uma vez nós oramos a Ti, nós chegamos diante de Ti, confiante que, mesmo à distância, o Teu Espírito Santo está agindo nas casas, talvez casas passando por lutas, por dificuldades, alguns com problemas de enfermidade, alguns com problema financeiro devido a toda esse clima, esse vento que tem passado sobre as nações, outros talvez com problemas conjugais, outros com problemas, Senhor, de ordem emocional, enfim. Não importa o tipo de problema, mas nós cremos num Deus que traz solução a todos os problemas. Nós cremos num Deus do impossível, que Tu possa estar se tornando presente, que a Tua palavra diz, se tiver 2 ou 3 em meu nome, ali Tu estás. Se invocar o Teu nome, a Tua palavra diz, se você me invocar, eu respondo, eu chego, eu me apresento. Então, que cada um em casa agora possa estar sentindo a Tua presença, sentindo o Teu toque. Que Tu possa estar desvendando, Senhor, o mistério que está oculto, para muitos ainda, para muitos ainda não foi revelado, porque o Espírito Santo ainda não se faz presente na vida deles. Nós oramos pelo Espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento do Teu Filho, para que Tu possa trazer a mente de cada um agora cativa em obediência à Tua palavra, e que tudo que for declarado aqui, que não seja apenas o João Luiz falando, mas que o Teu Espírito Santo soprando no coração de cada um, e essa palavra entrando como semente, e essa semente germinando para dar frutos para a Tua glória. Então, Senhor, traz-nos entendimento desse tempo em nome de Jesus. Amém. A volta de Jesus, quando será? Né? Existe assim, nós como povo de Deus, nós temos assim um interesse muito grande em saber quando será a volta de Jesus. Né? Vai ser daqui a pouco, vai demorar muito, né? Eu já ouvi alguém falar, né? Até eu mesmo, antes de me converter, eu falei assim, mas eu ouço isso desde criança que eu ouço que Jesus vai voltar, né? E isso nunca aconteceu. E hoje eu penso assim, que bom, né? Que bom que para alguns isso não aconteceu, porque ainda há oportunidade dele reconhecê-lo. Porque se ele voltasse, tivesse voltado, e muitos não tivessem reconhecido,
miserável deles, né? Mas ainda bem que existe oportunidade. Então há muitas especulações sobre o assunto. Muita conferência profética, seminários, palestras, mensagens com pesquisas apuradas na Bíblia por pessoas que leem a Bíblia e examinam os jornais todos os dias com a finalidade de entender as profecias e os sinais dos tempos para determinar o quanto o fim está próximo. E existe aqueles um pouco mais ousados, né, que buscam conhecimento para estipular um dia, para determinar um dia, dizer, não, vai acontecer tal dia, vai acontecer em tal mês, em tal ano. Mas o texto que nós vamos ler, ao meu ver, é o texto, assim, que eu acredito que haja nele, né, haja nesse versículo, uma afirmação precisa, uma afirmação clara, uma afirmação assim poderosa a respeito da volta de Jesus. Acredito que não haja nenhum versículo que fale de uma forma tão sucinta como esse sobre o tempo em que o nosso Senhor voltará. Agora, vamos entender como começa o assunto daquilo que nós vamos estar falando aqui agora. Ele começa... a gente vai ler daqui a pouco o capítulo 24, de Mateus, deixa aberto aí, Mateus capítulo 24, e nós vamos meditar apenas em um versículo, nós vamos citar muitos outros, mas apenas um versículo que eu vou citar. Não, só uma água. Mateus capítulo 24, deixa aberto aí. Então, antes de começar, ir diretamente no texto, o capítulo começa com a pergunta dos discípulos, né? Depois que eles estão saindo ali do templo. Obrigado. Depois que eles estão saindo do templo, né, Jesus anuncia a destruição, né, do templo. Ele fala que não ficará pedra sobre pedra. E eles fazem uma pergunta para Jesus. Quando eles saem dali, eles vão para o Monte das Oliveiras, e eles fazem uma pergunta: diga-nos, quando acontecerá estas coisas? Qual o sinal que haverá disso? Né? Qual o sinal que haverá da sua vinda? Presta atenção que eles perguntam qual o sinal que será da sua vinda e dos fins dos tempos. Agora, a gente precisa entender também que parte dessa pergunta aqui já foi respondida. Tá? Quando a gente estuda um pouquinho mais, a gente vai ver que no ano 70, né, quando uma tropa romana, comandada pelo general Ciro, ela invade Jerusalém, incendeia o templo e fica de pé apenas aquela parte que nós conhecemos hoje como Muro das Lamentações. Então, essa pergunta aí né, que Jesus falou que não ficará pedra sobre pedra, e eles fazem a pergunta sobre isso também, isso já foi respondido nos anos 70, mas as demais ainda não. Quando será a sua vinda? Quando vai acontecer o final de todas as coisas? Repare que essa pergunta já era uma pergunta que já crescia no coração dos discípulos. Isso Jesus ainda com eles. Jesus junto com eles, e eles perguntando, quando você vai voltar? Ele nem foi ainda. E já está querendo saber quando vai voltar. E a resposta de Jesus, a essa pergunta, ela fornece para nós vários detalhes, que antes da gente chegar no texto, a gente precisa entender um pouco desses detalhes e o contexto que isso está inserido, para que eu entenda aonde eu quero chegar. Por isso que eu falei que hoje eu queria apenas fazer uma introdução daquilo que a gente quer compartilhar, do versículo que a gente quer compartilhar. E é importante ressaltar que ele escreve esse acontecimento, né, esse acontecimento aqui, ele é pertinente, ele aponta para o fim de uma era. O fim de um período. Era, a gente pode considerar, talvez, da criação ou da queda até a segunda vinda de Jesus. A gente vai ler alguns textos para entender bem isso. Porque se eu entender onde esse texto ele está inserido, onde essa declaração de Jesus está inserido, qual o momento, qual o tempo que isso está inserido, eu vou entender com mais clareza, eu vou ter discernimento daquilo que está por acontecer. E por que
o texto que a gente vai ler aqui, como referência, como base, ele é tão importante termos conhecimento desse contexto primeiro. Você vai entender bem isso. Vamos entender essa questão do momento. Quando a gente vai para Mateus capítulo 12, verso 32, diz assim: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isto perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado. Aí presta atenção. Nem neste tempo, nesta era, nesse século, neste mundo, nem no porvir, no vindouro, no futuro. Então aqui está falando que existe dois momentos, duas eras, dois espaços de tempo. E o que Jesus está falando está inserido dentro de um espaço de tempo. É esse que eu tenho que entender. E quando você vai para Marcos capítulo 10, para dar tempo para você abrir sua Bíblia, a gente pega ali, depois da parábola do jovem rico, Jesus fala do perigo das riquezas. Em Marcos capítulo 10, ele fala assim, 10, verso 29. Tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do evangelho, que não receberá já no algumas versões diz no presente século, na presente era, nesse tempo. E essa palavra aqui é um termo que muitos conhecem como kairos, né? É um espaço limitado de tempo, ou seja, ele tem início e ele tem fim. E ele continua falando, receberá já no presente 100 vezes mais, de casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, como perseguições, e no mundo por vir, no mundo vindouro, ou seja, a vida eterna. Já esse mundo aqui, esse tempo aqui, já é o Aion. Aion fala de eternidade, ele não tem limite de tempo. Então você percebe que Jesus ele está citando aqui dois tempos, duas eras, né? E Paulo, quando ele vai descrever essa era, esse tempo, esse século, esse momento que nós estamos vivendo, olha o que Paulo fala quando ele escreve a Efésios, capítulo 2, verso de 1 a 4. Entenda bem, eu estou apenas fazendo um pano de fundo, uma base, para a gente entender a resposta de Jesus, tá? O texto que nós vamos ler, em que momento que ele se encontra, o que esse espaço de tempo, como é esse espaço de tempo, para a gente entender muito bem o texto que a gente vai ler daqui a pouco. Diz assim, Efésios capítulo 2, de 1 a 4. Diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo. Olha só, segundo o curso deste mundo, em outras versões, desta era, deste século, deste tempo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Vamos endossar um pouco mais. Vamos agora para Gálatas, capítulo 1. Capítulo 1, verso 4. Gálatas 1, 4. Diz assim: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo, desta era. Aí ele vai explicar como que essa era é. Esse tempo é. Qual a característica desse tempo? Para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. O ponto principal aqui, queridos, que a gente precisa destacar, é que o caráter desta era, ela sufoca a palavra de Deus.
Paulo está dizendo que essa era é uma era perversa, é uma era má. O tempo em que Jesus está esclarecendo para ele está falando assim, olha, então vai vir o fim, até que o fim aconteça, até que ele volte de novo, porque a pergunta dos discípulos foi, quando se dará essas coisas? Até quando você vai voltar? Então o que Jesus vai começar a relatar agora, ele vai relatar dentro desse período, até que ele volte. E esse período, Paulo está falando que é uma era perversa, ela se levanta contra tudo aquilo que se diz Deus. É uma era hostil ao evangelho e aos homens. Muitas vezes se conformam a ela, os homens muitas vezes se conformam a essa era, em vez de se entregar às afirmações do evangelho, né? E por isso que Paulo fala em Romanos, capítulo 12, ele fala assim, ó, não vos conformeis com este século, com esta era, com esse tempo, porque ele é hostil. Não se conforme com ele. Porque, como nós lemos em Efésios, ele é guiado, ele é direcionado, ele tem um curso que o príncipe deste mundo é que traz esse curso. Lembra que Jesus estava lá, estava com os discípulos, de repente ele falou assim, olha, o príncipe desse mundo vem aí, mas ele não tem nada comigo. O curso dele é outro, o caminho dele é outro, a intenção dele é outro. Então, quando Paulo fala, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, do seu entendimento, porque isso vai ter uma resposta, isso vai ter uma consequência. Você vai experimentar qual é a boa, qual é a agradável e qual é a perfeita vontade de Deus. Então, há um conflito entre essa era e o evangelho do reino. É aí que a gente precisa começar a entender. Né? Nesse tempo, nós somos ETs. Somos os loucos. Paulo fala que o evangelho, né, para o mundo é loucura. Então é loucura. Se bateu numa face, dá a outra é loucura. Se mandar carregar 2 milhas, o que deveria carregar uma é loucura. Se emprestar sem querer de volta, tudo loucura. É loucura. Perdoar aquele que te ofende é loucura. Então o evangelho é loucura. Então, esta era, ela conspira contra o evangelho. Então tudo se levanta contra. Então, até lá, até o fim, até que ele volte, a gente precisa entender, né, isso que a gente está falando aqui, que essa era. Aí você pega em Mateus, deixa aberto em Mateus 24, que a gente vai assim passar por alguns versículos até chegar onde a gente quer. Então essa era, ela sempre será hostil ao evangelho e ao povo de Deus. Né? No verso 9, aí, você vai ver que ele diz assim, ó, sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados. Olha, você vê como que é a ênfase que Jesus dá para eles do que vai acontecer. Assim também, quando você termina lá, quando você pega Mateus capítulo 5, ele fala que, ó, assim como aconteceu com os profetas, também acontecerão com vós. Outra coisa que a gente precisa entender, uma aguinha aqui para não engasgar, que influências ardilosas, astuciosas, sagazes deste mundo, ele tenta afastar o homem de Deus. Né? Você vê assim muito entretenimento com a intenção de tirar o foco da palavra. Você vê muito investimento de mídia. Hoje a gente está tendo a oportunidade de usar a mídia aqui para abençoar vidas, para chegar em lares que fisicamente nós não chegaríamos. Talvez tem gente de longe aí, do Rio, né? Não sei da onde, mas tem gente de vários lugares que são alcançados. Mas antes dessa pandemia, não se havia tantas lives, tantas transmissões, assim, principalmente ao vivo, da palavra. E essa mídia, ela sempre foi assim, maquinada de uma forma a aprisionar a muitos. Né? Você vê que gera vícios, gera, através de tudo isso, vem separações, gente que se embrenha em pornografia, gente que entra em redes para expor o coração, para poder falar daquele que ele não tem coragem de chegar perto dele e falar o que pensa, gente que expõe, joga tudo, né, o veneno às vezes que está no coração e lança nas redes sociais, e aquele que já acorda abatido, acorda esperando uma palavra, vai, abre uma rede social, vê alguém derramando lá um veneno,
veneno, destilando veneno com palavras, e esse veneno muitas das vezes entra no coração de muita gente, quando nós deveríamos usar tudo isso para abençoar. Então, é uma influência, isso aí tudo é uma influência deste século. Paulo, também falando sobre a fidelidade, né, do ministério dele, lá em 2 Coríntios, né, você pode até abrir aí, da sua Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 3 e 4. Não sei se eu estou correndo muito, né, já é de praxe eu correr, né, mas eu vou tentar ser mais lento possível. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 4, 3 e 4. Diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo, deste século, desta era, olha só, lembra que eu falei? Que esta era é uma era hostil, que tem um principado, tem um Deus deste século. Que o que esse Deus desse século faz com os incrédulos? Cegou o entendimento dos incrédulos para quê? Para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Então, olha só, olha a hostilidade desse templo em contradição, ou seja, se levantando contra ao evangelho do reino. É o que Paulo está falando aqui. É o que Paulo está mostrando para a gente aqui. Que as influências, né, desse século é para afastar a todos da luz do evangelho, é para viver em trevas, faz alguma coisa, fica escondido e não traz a luz a nada e mantém a sua vida em trevas, a vida no pecado, porque a vida em trevas é a vida no pecado, sem luz de Deus. Então ele mantém para quê? Por quê, melhor? Porque o Deus desse século cegou o entendimento. Não se preocupa com isso não, faz o seguinte, bota uma pedra em cima de tudo isso. Se você botar alguma coisa, uma pedra em cima de alguma coisa, vai ficar ali, vai ficar no escuro. Mas um dia aquilo ali aparece. Um dia o coração revela novamente aquilo ali. Então, se não houver luz, continuamos presos ao sistema. Outra coisa que vai aparecer, né, o verso 11 aí nos mostra isso, que terão falsas religiões, messias enganadores. Olha como, para quem já viveu um pouquinho mais, já viu ao longo da história, né, muitos messias enganadores, muitos falsos profetas. Desencaminharão a muitos. Olha, nós já tivemos histórias aí de chacinas, de pessoas se suicidando por se dizer, fazer parte de uma religião e se dizer que estava fazendo a vontade do Messias. A gente já ouviu várias histórias sobre isso. Ele fala também sobre as guerras que continuarão. Né, no verso 6, né, certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Mas ele fala também que haverá fome e terremoto. Ele fala de perseguição e martírio, e martírios que açoitarão a igreja do Senhor. O verso 9, que eu já falei aqui, ele precisa ser alertado. Ele fala, então sereis atribulados e vos matarão. Sereis atribulados e vos matarão. Enquanto durar, queridos, vamos entender uma coisa, enquanto durar esse tempo, essa era, até que Jesus volte, eu tenho uma triste notícia, agora eu vou dar uma triste, depois eu vou dar a boa notícia. Enquanto durar esse tempo, os cristãos serão odiados. Sereis odiados de todas as nações. Por quê? Por causa do meu nome, Jesus diz. Outra coisa que ele coloca para a gente ali, que é no verso 12, existirá iniquidade em abundância. Ele não está falando de pecado, porque o pecado está todo o tempo. Né? A gente peca todo o tempo. Mas ele não está falando simplesmente de um pecado, ele está falando de iniquidade. Né? Aquele pecado que já vai se tornando costumeiro, né? Já é algo prazeroso. Ele está falando disso, dessa continuidade. E por se multiplicar essa iniquidade, multiplicar, ele não está falando somar. Não é 1 mais 1.
Ele não está falando isso. Ele está falando se multiplicar a iniquidade, o que aconteceria? O amor de muitos esfriará. O amor de muitos esfriarão. E aí a gente começa a vir um alívio, né? Até agora a gente só deu um relatório de pânico, de pavor, de desespero. Aí eu vou ser perseguido? Nós seremos perseguidos. Porque nós não cremos no evangelho que a gente vai falar daqui a pouco, né? Aceita Jesus, levante a sua mão, que os seus problemas vão acabar. Esse não é o evangelho que Jesus pregou. A gente vai entender muito bem isso quando falar do evangelho do reino. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, o que a gente entende aqui, queridos? Já partindo para o texto, né, eu vou voltar a falar, eu estou fazendo apenas uma introdução. A gente está falando sobre a volta de Jesus, mas dentro dessa volta de Jesus tem um texto fundamental que a gente vai ler. Falamos um pouco sobre toda a descrição de Jesus até que esse tempo, até que a resposta da pergunta dos discípulos aconteça, né? Quando acontecerá essas coisas? Quando será a sua volta? Quando será o fim dos tempos? Então, até tudo isso, né, a descrição do quadro é um quadro sombrio. É um quadro que não, para muitos não gera muito prazer, não é muito prazeroso. Porque ele se detém apenas a esse momento aqui. Agora, a gente não pode esperar um quadro sombrio diferente, né? Porque se nós temos um príncipe neste mundo que ele é dominador, que ele cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam. Agora, eu também tenho que entender que o quadro pode até ser sombrio, mas nós não estamos abandonados. Jesus foi muito claro, eis que estou convosco todos os dias. Eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Porque se eu finalizasse aqui, né, você talvez ia desligar e antes de eu concluir, ia falar, meu Deus do céu, ser cristão dessa forma é só miséria. Não, não é só isso. Não é só isso. Tem vida, tem vida. A Bíblia fala que nem olhos viram, nem corações, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado, reservado, construído para aqueles que o amam. Então, o que existe para nós, a nossa mente não consegue entender, o nosso coração não consegue perceber, o nosso ouvido não tem capacidade, não tem cuidade auditiva suficiente para entender o que está por acontecer, de bom para nós. Então, finalizando esse quadro aqui, Jesus ele fecha esse quadro, ele trazendo uma resposta, uma solução para tantas indagações. E, finalmente, né, a gente chega no texto que a gente julga ser a afirmação mais clara da palavra sobre o tempo da volta de Jesus. E é nesse texto aqui que a gente vai falar depois, com mais detalhes. A gente está fazendo uma introdução. Então, é Mateus capítulo 24, verso 14. Por que é a introdução, queridos? Porque a gente vai ter uma ceia, eu vou deixar aqui um fechamento desse texto aqui para você meditar em casa, para você pensar nele, para você buscar um pouco sobre ele, porque depois a gente vai falar um pouco mais detalhado desse assunto. Mas eu queria ler com você Mateus capítulo 24, verso 14. Julgo eu ser um texto assim mais explicativo, mais expressivo em relação à pergunta de Jesus. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então, o que vai acontecer? Então virá o fim. Queridos, há 3 coisas aqui inseridas dentro desse texto que ele vai trazer assim, uma luz para nós em relação à volta de Jesus.
toda essa preocupação, toda essa indagação, toda esses questionamentos, tá? O que precisa acontecer, o que vai acontecer. Jesus ele já deu um relato ali muito detalhado, e ele fecha esse relato. Você percebe que esse quadro que ele está falando termina com esse versículo aqui, porque ele já deu boas descrições. Então ele traz esse versículo assim, estou fechando o que eu estou falando aqui. Claro que eu vou falar mais coisas, mas esse assunto aqui, olha, eu estou deixando claro com isso aqui, olha. Será pregado este evangelho do reino, aí então virá o fim. Então há 3 coisas dentro desse texto aqui que a gente precisa retirar, que a gente precisa entender. A primeira delas é que há nesse texto aqui uma mensagem. Há uma mensagem clara, explícita, forte nesse. Há também uma missão e há também um motivo. A mensagem, qual a mensagem que há embutida dentro desse texto? E esse evangelho do reino. Então a mensagem que Jesus está trazendo para nós nesse texto é que a mensagem central aqui é o evangelho do reino. O evangelho do reino. Preste atenção, ele está falando, ele não citou apenas o evangelho, ele citou o evangelho do reino. Evangelho quer dizer boas notícias. É Deus falando, olha, tem uma boa notícia para você. Eu tenho uma boa notícia para você. Quando você prega para alguém, o que você está fazendo é dando a ela uma boa notícia. Mas por que uma boa notícia? Porque eu nasci em pecado me concedeu minha mãe. O salário do pecado é a morte. A Bíblia fala que vai haver um juízo para aqueles que viveram em pecado. E se eu não reconhecer a Jesus como aquele que foi sacrifício por mim, em favor dos meus pecados, eu permaneço nessa vida. Então, o salário do pecado é a morte. E a boa notícia é que há esperança, há salvação para você. Porque ela foi conquistada na cruz, o alto preço foi pago. Essa é a boa notícia. Mas é um evangelho, é uma boa notícia que existe um reino, um governo sobre isso, que a gente vai falar detalhado sobre isso. E há uma missão. E que missão é essa? É a proclamação dessa mensagem. Essa mensagem ela não pode existir por si só, mas ela precisa também ser proclamada. Paulo fala em Colossenses, se eu não estou me lembrado, acho que é capítulo 1, não estou me lembrado do verso, ele diz que ele entrega o teu corpo, né, para completar, né, a obra que foi realizada. A obra que foi realizada. O que ele quer dizer com isso? Então quer dizer que a obra de Jesus não foi completa? Claro que foi completa. Mas o que Paulo está falando ali é que uma obra foi realizada. A obra na cruz foi realizada. Essa parte já está consumada. Jesus disse lá, já está tudo consumado. Só que agora existe a segunda parte. Né? A segunda parte que os anjos queriam fazer. Mas que o Senhor confiou a mim e a você, confiou a nós. Que é o quê? É proclamar essa mensagem. Então, dentro do texto, ele está. E esse evangelho do reino será o quê? Pregado, será proclamado, será anunciado. Mas também existe um motivo pelo qual proclamar essa mensagem. Por que eu vou proclamar essa mensagem? Para que eu vou proclamar essa mensagem? Qual a finalidade de proclamar essa mensagem? Porque quando eu atingir a todas as nações, como ele diz aqui, o que vai acontecer? Então virá o fim. Então virá o fim. Queridos, as indagações elas vão aparecer todo o tempo. Questionamentos vão aparecer em todo o tempo. Mas quando você tem a clareza, a certeza do Deus que você serve, esses questionamentos eles deixam de existir. E o que o texto está me falando aqui, olha, existe algo para que você faça, existe uma tarefa, existe uma missão, existe um empenho que cabe a você para que essa resposta que os discípulos fizeram, ela seja completamente respondida.
Então a gente vai estar falando, querido, sobre cada ponto desse aqui. E o que eu queria que você ficasse hoje com esse texto é que você pensasse nisso. Olha, existe uma mensagem aqui. Existe uma mensagem do Evangelho do Reino de Deus. Né? Reino de Deus fala de governo, fala de soberania, fala de domínio. Tá? É uma boa notícia que tem um rei que governa, que tem um Senhor que governa. Romanos capítulo 10, verso 9 fala assim: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor. Preste atenção, ele não fala que se confessar Jesus como Salvador, levanta a sua mão e aceita Jesus como Salvador. Ele fala, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor. A palavra ali é Kyrios, é o que domina, é o que tem o controle, é o que governa, é o que tem a soberania sobre você. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, como Kyrios, e em seu coração crer. Olha só, existe uma confissão de boca, mas existe um crer no coração, que ele ressuscitou dos mortos, será salvo. Você percebe que ele fala de salvação depois que falou do senhorio. Ele fala, a salvação é uma consequência do senhorio. Né? Tem uma frase antiga, que eu não sei se eu vou lembrar, que passou aqui pela minha cabeça, parte dela, que diz que a sujeição ao senhorio de Jesus não é uma opção para o salvo, mas uma condição para ser. Ou seja, quando você declara, quando você entrega a sua vida a Jesus como Senhor. Ela não está falando de um evangelho que, olha, levanta a sua mão, fica em casa do jeito que você está, só leia a Bíblia, não faça mais nada, não precisa mudar a sua atitude, tá? Venha como está, permaneça como está. Não é isso. Ele está falando, olha, de um governo. Quando a gente vai em Lucas, eu acho interessante, em Lucas, quando João Batista, ele vem falar da missão dele, né? Que ele começa falando, a gente vai depois entrar nesse pormenor aqui, ele vem falar que ele é a voz do que clama no deserto, e ele repete ali, o autor repete o texto de Isaías, que ele fala, voz do que clama no deserto, endireitai os caminhos. Aí ele fala assim, olha, os montes serão aplainados, os vales serão aterrados, os caminhos tortuosos serão endireitados. E o quê? Os buracos, em outras palavras, os buracos serão todos tapados. Né? Eu fiz um vídeo há pouco tempo agora falando sobre um exemplo da serra aqui, para quem conhece, né? Talvez você está assistindo não conheça, a serra é muito sinuosa, muitos montes, muitos vales pequenos. É como se a gente falasse assim, olha, o evangelho do reino, a comparação é como se eu estivesse passando aqui uma máquina, né, de Miguel Pereira até Paz Leme, passando uma máquina aqui, nivelando todos esses montes. Aí você vai ver que aquela estrada que é altamente sinuosa, ela vai fazer uma linha reta, tá? E você não vai ver mais buraco nenhum. Isso é ser radical. Alguém vai falar assim, olha, o prefeito resolveu passar uma máquina aqui na estrada, agora ele vai nivelar toda a estrada. Todos os montes vão ser aplainados. Então não vai ter mais vale, vai tapar tudo e vai ser... Então isso é uma atitude radical. Então o evangelho do reino, ela é uma atitude radical na minha vida. Ela precisa ser uma atitude radical na minha vida. Eu preciso mudar completamente. Não é simplesmente deixar algumas coisas, é deixar o quê? Tudo. Colossenses diz que ele nos tirou do império das trevas, né? Ou seja, do reino do principado que atua nos filhos da desobediência agora, ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, ele nos tirou do império das trevas e nos levou para o Filho do seu amor. Tem um texto em Efésios que eu acho muito interessante. A gente baseia ele muito em Mateus 5, 6 e 7, que é Efésios capítulo 4, verso 29 ou 28, por ali. Diz assim, o ladrão não roube mais. Antes, trabalhe, para que tenha com que acudir ao necessitado. Presta atenção, olha, vamos entender. O cara, a vida dele, né, se baseia no roubo. Né? Tira aí
Vamos tirar hoje. Hoje vamos ver se a gente tira uns 20 mil, uns 30 mil, uns 50 mil, não sei. Aí você trabalha, cara, a semana toda. Você rala o dia todo. Enfrenta situações adversas. Aí chega no final do mês, né? Você não recebeu o dízimo do que aquele tira por dia ou por hora. Então presta atenção. Ele está rico. Ele agora vai trabalhar. Primeiro, ele vai trabalhar. Né? É uma injustiça que ele tem que abandonar. Só que não é simplesmente trabalhar. Né? Ele largou a injustiça e agora ele vai ser justo. Vai trabalhar, como qualquer um. Só que o texto fala que ele agora vai trabalhar e ter com o que acudir ao necessitado. Aí seria uma injustiça que eu tenho que suportar. Então é uma mudança radical. O que a gente está mostrando através desse texto é que o evangelho que Jesus fala que será pregado para que ele volte é o evangelho do reino. É o evangelho que tem o governo dele, o senhorio dele. Não tem dogmas, não tem nenhuma religião envolvida nisso, mas tem sim, tem um governo, tem uma simplicidade, mas uma simplicidade que expressa graça, que expressa virtude, que expressa poder, que expressa a soberania de quem governa. Você pega o exemplo dos discípulos, né? A Bíblia fala que Pedro, a própria sombra curava. Eles iam pegar os lenços lá de Paulo, porque o simples toque no lenço, não é o lenço que curava em si, mas aquele poder, aquela graça do reino na vida deles que fazia com que a expressão desse próprio reino que se manifestava através da vida deles e trazia cura a muitos. Então, o poder do evangelho do reino é um poder transformador, um poder curador, renovador e que nos leva a um caminho sobremodo excelente. E quando a gente entende isso, aí a gente vai ver que essa segunda parte da missão que cabe a nós, ela precisa ser levada não a sério, mas muito a sério. Essa parte ela precisa ser levada muito a sério. Eu não posso pegar esse tempo de pandemia, sentar em casa, achar que está tudo bem, eu tenho que esperar tudo passar. Agora está voltando aos poucos, algumas pessoas ainda não, mas eu não posso me acomodar, achar que eu não tenho que fazer nada, achar que eu não tenho que anunciar, achar que eu tenho que continuar sentado em casa. Não, não é hora disso. É hora de anunciar. Boas notícias você tem que dar a todo tempo. Porque más notícias você não precisa sair de casa para ouvir. Você não precisa muita coisa para ouvir má notícia. Às vezes só, né, outro dia eu estava em casa, quando eu saí assim no quintal, só em sair no quintal tinham dois rapazes trabalhando perto e um já falando de uma má notícia para o outro e falando de forma que quem está ao redor ouça. Agora, a proposta, né, é levar uma boa notícia. Evangelho significa boa notícia. Então, eu queria que você meditasse nesse texto. A gente vai voltar a falar sobre ele. Pensasse nesse texto. Se você repara aqui que tem 3 M's, né? Mais fácil de gravar. Ele tem uma mensagem, ele tem uma missão e ele tem um motivo. A mensagem é o Evangelho do Reino. Central. A missão é a proclamação dessa mensagem. E o motivo, né? E o motivo é para que se cumpra aquilo que o Senhor determinou até o fim. Então, melhor dizendo, então virá o fim. É por esse motivo. Esse é um dos motivos. É óbvio que o motivo é para resgatar vidas, o motivo é para salvar vidas. Mas quando eu faço isso, né, eu estou dizendo que eu estou cooperando para que Jesus volte. Não basta apenas você ficar, Jesus, volta logo. Ah, Senhor, eu estou doido para que esse martírio acabe, eu estou doido para que esse sofrimento acabe. Né? Mas não adianta, se eu estou sentado sem que eu proclame o reino, como que eu vou querer que ele volte sem que eu faça aquilo que é necessário, aquilo que é fundamental, aquilo que é primordial para que ele volte? Então, que Deus assim possa clarear a tua mente, sabe? Com essa palavra,
Como eu disse, eu queria fazer uma introdução, porque senão a gente ia tomar muito tempo para falar sobre cada assunto desse. Eu não quero estar fazendo nada correndo, eu não quero me desesperar apenas porque a gente está numa live, você está em casa, pode ficar mais tranquilo, não tem que sair correndo para preparar o almoço. Aqui eu não quero isso. Eu quero que você medite na palavra. Tire um tempo para degustar um pouco isso, né? Sentar e meditar nela dia e noite, o tempo todo. Então eu queria deixar essa pequena introdução aí contigo, que Deus possa estar assim enchendo o teu coração de alegria, enchendo o teu coração de expectativa e de desejo de proclamar esse reino, desejo de proclamar esse governo, desejo de proclamar essa boa notícia. Tem gente que diz assim, eu não sei pregar, eu não sei como é que eu falo. Querido, você não precisa ter versículos gravados na sua cabeça para você pregar o evangelho. Porque a Bíblia, eu preciso ter conhecimento dela. É bom ter ela, textos memorizados, é muito bom, te ajuda, mas eu preciso ter ela encarnada em mim. Porque quando ela entra em mim, quando a palavra entra em mim, ela transforma a minha vida. E a transformação da minha vida é a boa notícia que eu vou anunciar. O que essa boa notícia que outros falaram para mim fez na minha vida? Ele me transformou em quê? Como eu era, como eu sou. Talvez a tua experiência não seja aquela experiência, né? O cara matava, o cara fazia, o cara, né? Aquela ex isso, ex aquilo, como a gente vê muito aí. Testemunho do ex-traficante, ex-assassino, tudo ex, tudo ex. A gente não tem que falar do ex, a gente tem que falar do que é agora. O ex é apenas para mostrar assim, olha, eu fui, não sou mais. Então eu vou me deter, né, no que eu sou agora. Eu vou falar 30 segundos da minha miséria, do que eu era. Agora eu tenho muita coisa para falar do quem eu sou agora. A nova criatura que eu me tornei. Como que ele me fez? Como ele mudou a minha forma de pensar. Eu olhava para as pessoas, aquele que às vezes falava alguma coisa de mim, a minha vontade era socar ele, a minha vontade era fazer isso, fazer aquilo. Mas agora não. Esse evangelho entrou em mim, mudou a minha vida. Então essa é a proclamação que você tem que fazer. Não tem que pensar que tem que ter textos bíblicos separadinhos. É bom? Algumas pessoas são mais metódicas, né? Estou falando assim de cadeira. Elas gostam de ter. Mas se você tem a Bíblia, a palavra enxertada em você, você vai ver que há sim o que proclamar. Então que o Senhor assim te inspire, te capacite a proclamar essa palavra, para transmitir para aqueles que ainda estão naquelas condições que os textos ali, tanto de Efésios falou, de Gálatas falou, de Coríntios falou, que ainda estão aprisionados no império das trevas. Porque é um reino de paz, um reino de vida, um reino de abundância. Amém? A gente vai participar agora, né, eu queria que você aí em casa, né, lembrando de você preparar aí uma foto, enviar aí para o nosso irmão, para a gente poder, depois eles fazerem um vídeo, alguma coisa aí para você ter como lembrança. Então a gente queria fazer esse tempo. Se prepara aí você em casa, já pega aí mas eu queria ler um texto aqui. Assim, quando a gente fala de ceia, né, vem tantos textos assim, tão acostumados, né? Mas a gente está aqui, dá para ver legal aqui? Tá. Nós temos aqui o pão, né? Temos o vinho, o suco de uva, né? E muita gente tem esse tempo assim, esse momento como apenas uma recordação do que Jesus fez. Mas eu creio que isso vai um pouquinho além. Me veio à memória, eu já tinha até marcado um texto aqui, aquele texto tradicional lá de Coríntios, a gente até lê ele, né? Marcado o texto de Mateus, mas me veio agora o texto de João. João, capítulo 6. João, capítulo 6, verso
de número, deixa eu ver aqui, 48. A gente poderia até ler um pouco mais. Mas vamos ler aqui a partir do 47, 48. 47 diz assim: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Aí 48 agora. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Aí ele vai dar um relato, ele vai dar um testemunho dos pais, assim, ó. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Eles comeram um pão no deserto, mas morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele come não morra. Ele está falando dele, ó. Esse é o pão do céu, porque ele diz assim, ó, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida, não simplesmente esse pão aqui, mas eu sou o pão da vida. Aquele que come dele não perece, não morre. Porque ele está fazendo uma comparação. Seus pais comeram um pão, não comeram? Lembra lá do pão que mata a fome? Eu lembro de Fonseca, ele dando um testemunho, que ele chega na padaria e ele fala para o rapaz assim, você tem, eu queria pão, mas você tem daquele pão que a gente come e nunca mais tem fome? E o atendente ficou assim meio assustado com ele, ele falou assim, faz o seguinte, procura saber aí, como é que eu faço esse pão, aquele pão que eu como, e eu deixo de ter fome, nunca mais eu tenho fome. E foi embora, deixou aquilo na mente, porque Jesus é o pão que dá vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Olha só, o pão que eu vou dar para que o mundo tenha vida, né? Olha, eu tenho um pão para dar para que o mundo tenha vida. É o que? A minha carne. Ele não está falando de alguém chegar e morder o braço dele, comer um dedo, não está falando disso. Ele está falando que ele era o pão. Ele ia se fazer pecado por nós. Então, aquele que come desse pão, dessa carne, ele tem a vida eterna. E qual é o verso? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. É até aqui. Então, olha só. Não é simplesmente um pacto, um memorial, essa é a palavra. Não é simplesmente um memorial. Eu não estou comendo apenas para lembrar, né, lembrar que Jesus ele morreu na cruz. É muito mais do que isso. É um pacto de aliança. E olha, e é tão sério que olha o que Paulo vai falar em Coríntios, 1 Coríntios. Você vai ver que a ceia ela vai estar falando tanto de vida quanto de morte. Paulo fala isso. Ele diz assim, verso... que eu mudei o script... Que bom. Aqui. É o verso 29, mas deixa eu ler um pouquinho antes. Vamos ler do 27. Só tenha paciência comigo que meu óculos está ruim. Mas vamos lá. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu. Gente, o que é um réu? Réu é um condenado. É alguém que está ali sendo julgado. Se alguém é julgado, porque julga-se que ele fez alguma coisa errada. Ele não está ali para passear, para ver gente importante. Réu, mas de quê? Dele? Réu de comer esse pão aqui? Eu comi pão. Olha, eu estou comendo pão agora francês, e pão francês tem glúten. E eu vou morrer, porque o pão francês tem glúten. Eu não como, não gosto. Eu evito. Mas é por causa disso que ele está falando, que eu vou comer um pão e vou morrer. Ele fala assim, olha, é réu do corpo e do sangue do Senhor. Examinai, pois, o homem a si mesmo. Não olhe para o outro. Não olhe ao cisco que está no olho do teu irmão. Examine a si mesmo, tira a trave.
E assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo para si mesmo. Aí eu fico pensando, o que seria discernir o corpo? O que seria discernir o corpo? Eu acredito que a gente poderia começar essa live aqui falando sobre discernir o corpo, terminar ela e não concluir. Mas vamos resumir. Sabe, discernir o corpo é quando você entende o corpo. Quando você sabe que você é o corpo. Sabe aquele negócio, aquele sentimento que você tem de algum irmão, né, que é membro do corpo e o seu desejo é matar, o seu desejo é vingança. Aquele irmão vai estar lá, então não vou porque aquele irmão é aquela pessoa, ou quem quer que seja, eu falo irmão, mas aquela pessoa, aquele sentimento que você tem de repulsão, de reclusa, sabe? Aquele sentimento de rejeição. Então, quando você tem isso, aí você come o pão, né? O Franco usa essa expressão, você come o pão e cospe o irmão. Come o pão e cospe o irmão. Discernir o corpo é saber que ele é parte minha. Se ele está enfermo, eu estou enfermo. Por isso que Jesus, né, depois que ele fala lá com Pedro, a questão de edificarei minha igreja, que a palavra igreja ali, eu acho muito interessante isso, né, eu vou abrir um adendo aqui, eu acho muito interessante quando a palavra igreja aparece pela primeira vez, ela vem como um didaquê, como uma ordem, né? Mas a segunda vez ela já parece assim, olha, se vê teu irmão pecar, vai a ele. Se o teu irmão te ouvir, você ganhou o teu irmão. Por que ele vai ao teu irmão? Porque ele sabe que o irmão dele é parte dele, é a outra parte, aqui ó, é a outra parte, é o outro pedaço do pão. Que o pão é um corpo. E Paulo, quando fala lá com os coríntios, ele fala, por acaso, né, um é de Paulo, um é de Pedro, de Apolo, por acaso, ele não fala o pão ou o corpo, ele vai muito além, ele fala, por acaso, Cristo está dividido? O Rimitian, numa ministração de ceia, se não me engano foi em Araruama, ele falou uma coisa que mexeu muito com a gente, mexeu muito com todos que estavam ali. Ele disse o seguinte, olha, os soldados romanos tentaram fazer alguma coisa que não conseguiram. E a igreja tem feito sem medir esforços. Eles tentaram esfacelar o corpo de Jesus, quebrar os ossos dele. E a Bíblia fala que nenhum dos teus ossos foram quebrados. E a gente, às vezes, a gente quer quebrar esse corpo, porque olha para o irmão, não olha com o irmão como parte do corpo, mas olha como um adversário. E a gente tem a palavra que diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra principados, potestades, forças do mal, dominadores deste mundo, de novo, essa era perversa, deste mundo tenebroso, deste mundo mal, deste mundo perverso. Então não vamos fazer, ou continuar fazendo, o que os soldados romanos não conseguiram fazer, que é dividir o corpo. Eu queria que você juntasse aí com a tua família agora, pensasse naquela foto e tudo mais. E a gente quer orar, né, pelo pão, vou colocar aqui mesmo, e pelo vinho. Posso botar aqui? Enquanto você prepara aí, eu me preparo aqui também. Ao vivo, né? A gente nunca fez, então a gente está aprendendo, mas a gente quer ser fiel àquilo que Deus
para ver aqui, legal? Jesus fala assim, ó, fazer isso em memória de mim. Memória, lembrança. Trazer à memória o que ele fez. Né? Como que ele se deu por nós. Memória está falando do pacto, lembrar o pacto. O pacto que ele fez. O pacto, não existe pacto sem derramamento de sangue. Né? Por quê? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, para que eu seja perdoado, é preciso que haja um pacto, e nesse pacto haja um derramamento de sangue, e a Bíblia fala que ele se fez pecado por nós, ele derramou o teu sangue, né, para aplacar, para eliminar essa ira contra nós. Né? Colossenses fala que o escrito de dívida que era contra nós foi cancelado na cruz, e não foi escrito com esferográfica, foi escrito com sangue, sangue do Cordeiro. Então é um tempo de lembrar, fazer memória disso, fazer memória da mesa que ele colocou. Né? A mesa é um lugar de comunhão. O pacto, ele restaura a comunhão, por isso que a mesa é um lugar de comunhão, de partir o pão. A gente lembra, né, do que a gente falou há pouco tempo atrás, dos discípulos a caminho de Emaús. Ele fala que quando eles chegaram, até então, Jesus estava com eles o tempo todo, né? Eu estava falando com os irmãos, olha, são 11 quilômetros aqui, né, Pati e Portela, 2 cidades, né? De 11 quilômetros, eles andaram 11 quilômetros com Jesus ao lado dele, e eles não perceberam. Mas quando chega lá, eles convidam Jesus para entrar, e Jesus entra, senta à mesa, e eles dão a primazia para Jesus partir o pão, e a Bíblia fala que quando ele partiu o pão, os olhos deles foram abertos. A mesa, a comunhão, a restauração, o pacto, ele fala disso. Então você vai pegar aí agora o seu pão, o seu vinho, a gente vai orar pelo pão, pelo vinho, e você vai celebrar, você vai partilhar, vai renovar esse pacto, essa aliança, não simplesmente com o Senhor, mas também com os outros. A relação que nós temos da mesa, da comunhão, né? Corpo é um. Então eu queria estar abençoando o pão. Queria que você pegasse aí o seu pão, o seu vinho em casa, pra gente dar graça, e eu queria que você fizesse isso junto comigo. Pai, nós tomamos aqui esses elementos, Deus, elementos que nos trazem, nos reportam a tua morte, ao sangue derramado para purificar os nossos pecados. O pão que simboliza, Senhor, o teu corpo, o corpo que foi moído, onde o teu filho, João diz que se o grão de trigo cair, não morrer fica só, mas se morrer, ele dá muito fruto. Eu hoje sou um fruto dessa semente que caiu, desse pão que desceu do céu. E nós abençoamos esse pão, simbolizando o corpo dele, que foi moído por nós. Mas também nós abençoamos o vinho, Senhor. Vinho que foi vertido, o vinho, como já declaramos, ele é fundamental no sacrifício, para que o derramamento de sangue traga a remissão dos pecados. E quando ele vai à cruz e ele derrama o teu sangue, a palavra diz que, como João Batista declara, eis o Cordeiro de Deus que cobre o pecado, que limpa o pecado, não, que tira o pecado do mundo. Esse é o sangue que tomamos agora, o sangue que renova a aliança, o sangue que traz alegria. Ainda que venhamos celebrar uma morte, mas uma morte que gerou em nós alegria, porque nós vivíamos num lamaçal, nós vivíamos num mundo de tristeza, e hoje o Senhor nos deu vida, e vida com abundância, e nós o abençoamos. E também, Senhor, nós, assim como abençoamos o pão e o vinho, te pedimos que a tua bênção chegue em cada casa agora, cada família, restaurando a comunhão, o relacionamento de cada um desses
desses teus filhos, de cada uma dessas pessoas que nos ouvem agora, restaurando a aliança, a comunhão deles contigo, mas também restaurando a aliança, a comunhão dele com os seus familiares, com os seus amigos, com o próximo, para que ao avaliar, ao examinar, seja livre para comer o pão e beber o vinho. Nós oramos no nome de Jesus. Alguém talvez pode perguntar agora, quem pode participar do pão e do vinho? Todo aquele que reconheceu Jesus como Senhor, creu no teu coração e declarou isso. Você tem liberdade para fazer isso. Então eu queria que você juntasse a tua família agora, a tua casa, tá? E você poderia fazer isso só você, com um pedaço do pão, só você agora, restaurando a sua aliança, restaurando o seu relacionamento com o Pai. Eu vou partilhar aqui também com os irmãos que estão aqui. Então pega o pão agora, você e o Pai, coma do pão. Enquanto você come, avalia o teu coração, a tua vida. Você agora tem liberdade de tomar do vinho. Depois que você fizer isso, aí celebra junto com os seus. Se você está sozinho, continue na adoração ao Senhor, colocando para Ele a tua vida, o quanto Ele é importante para ti, o quanto na sua memória vem tudo aquilo que aconteceu ao longo do tempo, a transformação que Ele fez em você. E se você tem alguém em casa, partilha desse tempo agora, um tempo de comunhão, um tempo de renovo, um tempo de restauração, em nome de Jesus. Senhor, compartilhar do teu amor e dos teus planos. Quero perder, renunciar a minha vida e viver só para ti. Eu quero ser transformado de glória em glória para teu louvor. E a cada dia manifestar teu grande amor. Que eu diminua e que tu cresças na minha vida. Vem me mudar. A imagem de Cristo é o que eu preciso cada vez mais. A imagem de Cristo é o que eu preciso cada vez mais.
Amém, meu querido. Bom ter passado esse tempo com você. Você possa continuar aí nessa comunhão em casa, né? Partilhar. A gente vai estar encerrando aqui nosso tempo de transmissão, mas que o Senhor possa estar gerando essa vida em você, tá? Possa estar despertando dia a dia o teu coração para buscá-lo. Se você está longe, esse é o dia aceitável, essa é a hora, esse é o momento. E eu quero ler mais um texto. Deus colocou um texto aqui no meu coração e eu preciso ler. Lucas. Talvez você entrou aí agora, não sei. Lucas. Lucas capítulo 19. Verso de número 41. Jesus chora à vista de Jerusalém. Eu queria que você, quando você lê esse texto em casa, você muda assim a cidade pelo teu nome, por você. Né? Se eu fosse ler aqui, ó, quando Jesus ia chegando, viu João Luiz. Quando Jesus ia chegando, ele viu João Gabriel, ele viu a Carla, ele viu a Mirinha, ele viu o João Negru, ele viu Vanessa, ele viu Virgínia, ele viu Oséias, ele viu o Beckman, ele viu todo mundo. Ele viu Sandro. Ele viu Paulo César. Ele te viu. Só que o texto diz assim, ó. Ele vendo João Luiz, chorou. E dizia: Ah, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que poderia te trazer paz. Se você conhecesse apenas hoje, ainda hoje, o que pode te trazer paz. Ele fez uma indagação para aqueles que estavam ali e não o reconheciam. Porque aqui ele está falando de que o reconhecimento deles aqui era por Jesus. Não estavam conhecendo Jesus. Aí ele continua. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. Lembra que nós lemos 2 Coríntios 4:4? Que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho. E faz, mas isso está agora oculto, encoberto. E ele dá um alerta para que a gente desperte, para que os nossos olhos sejam abertos. Paulo, quando ora, fala assim: que sejam abertos os olhos do vosso entendimento. Dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do teu Filho. Que os olhos sejam abertos. A minha oração e a sua oração seja para que os olhos daqueles que não conseguem enxergar, ver Jesus como esse povo não está vendo, sejam abertos agora. Se você está nos assistindo e os teus olhos ainda estão fechados, ainda há escamas sobre ele, que as escamas sejam arrancadas, tiradas em nome de Jesus. Porque ele fala da consequência de não ter os olhos abertos para ele. E ele diz: virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrastarão, a você e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra. Por quê? Porque não reconheceste a oportunidade que o Senhor te visitou. Por não conhecer a oportunidade da tua visitação, do tempo em que o Senhor veio e te visitou. Por isso que João fala: eu vim para os meus, né? Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, se você está nos assistindo, se você ainda não chegou a essa posição de abrir os olhos, que o Espírito Santo abra os teus olhos.
Que as escamas dos seus olhos sejam caídas em nome de Jesus. Essa deve ser a nossa proclamação. Então, obrigado por você ter nos acompanhado aí. Tá? Esse vídeo provavelmente a gente vai jogar no canal do YouTube. Lembrando aos irmãos que a respeito do pronunciamento que foi feito do prefeito em relação à liberação na cidade, a gente vai fazer uma nota, a gente vai dar uma nota, porque isso aí só está valendo para a semana que vem, a partir de segunda-feira, a gente vai dar uma nota, a gente vai participar, os irmãos, de tudo isso, e a gente vai estar de volta na próxima semana, e a gente vai estar se falando, e que Deus possa te abençoar rica e poderosamente. Um beijo no teu coração, fique na paz do Senhor, um domingo de bênção aí na sua casa e partilhe daquilo que Deus fez na tua vida. Beijo, em nome de Jesus. Vou fechar com mais um. Amados, assim como o João falou, a gente vai cantar uma canção que fala que ele entrou em casa, ele está na mesa. Você tem uma oportunidade agora na sua casa, onde você está, de estar recebendo esse Senhor na tua vida outra vez. Se você antes estava desviado, não recebendo mais da parte do Senhor, hoje Ele quer reconciliar contigo, Ele quer trazer de novo o alimento à tua casa, que é a palavra dEle. Então, em nome de Jesus, seja transformado nesse momento, amém? Que vem nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, me ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome lugar de honra. E a partir os nossos olhos se abrem
reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome lugar de honra, tome lugar de honra. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Sim, Jesus. Nós arrumamos